dentro de você existe uma porta giratória invisível. Toda vez que algo assusta, pressiona ou confunde. Essa porta começa a girar sozinha. Às vezes você atravessa para fora correndo, às vezes finge que nem viu a porta e às vezes fica rodando em círculos sem saber se entra ou sai. A pergunta é: quem está girando essa porta? Você ou o medo? Por que tantas vezes fugimos antes mesmo de entender do que estamos fugindo? Para que o corpo dispara alarmes quando não há incêndio real? O que isso significa sobre a forma como aprendemos a lidar com a vida? E mais importante, como isso nos afeta quando a ameaça não é um leão, mas uma conversa difícil, uma decisão atrasada ou um sentimento que não quer ir embora? Se você observar com calma, vai perceber padrões. A mente humana adora atalhos. Quando algo dói, ela procura o caminho mais curto para o alívio. E o caminho mais curto, quase sempre, é sair de cena. A gente foge de tarefas, chamando de depois eu faço, foge de emoções, chamando de não é nada, foge de pessoas, chamando de não vale a pena discutir. O cérebro aprende rápido, fugir dá descanso imediato. Só que ele não aprende o preço que isso cobra no futuro, porque o medo que não é enfrentado vira um inquilino permanente. Ele se muda para dentro da casa da mente, troca as fechaduras e passa a mandar nos horários, nas escolhas e até nos sonhos. Repare como isso se espalha. Você foge de um conflito hoje e amanhã foge de todos. Você evita uma dor agora e daqui a pouco evita qualquer coisa que lembre aquela dor. Sem perceber, a vida vai ficando menor como um mapa que alguém vai dobrando até caber num bolso. E então surge a pergunta mais desconfortável. Será que não estamos confundindo proteção com prisão? Entender como você se sente, como reage e como enxerga o mundo é como acender a luz num quarto escuro. Você descobre que o monstro era só um casaco pendurado na cadeira. Mas enquanto a luz está apagada, o corpo reage como se fosse um dragão. O coração acelera, os pensamentos embaralham e a vontade é sumir. Só que sumir não ensina. Sumir não fortalece. Sumir só adia. E quando você começa a observar suas próprias fugas, percebe que elas têm sotaque emocional. Algumas fugas usam o disfarce do humor. Outras vestem a roupa do cansaço. Outras usam a fantasia da distração infinita. A mensagem por trás é sempre a mesma. Isso é demais para mim. Mas e se não for? E se o que parece um muro for só uma porta mal iluminada? Pense numa pessoa que morria de medo de falar em público e decidiu começar falando sozinha no quarto. Depois falou para uma pessoa, depois para 3, o medo não desapareceu de uma vez, mas encolheu. Agora pense em alguém que sempre fugiu de conversas difíceis e resolveu ter só uma sem gritar, sem fugir, só ficando ali. Descobriu que a ansiedade sobe, faz barulho, e depois desce como uma onda que não afoga quem aprende a boiar. A sabedoria nisso, a fuga automática é um reflexo antigo. A escolha consciente é uma habilidade nova. Uma protege o corpo, a outra constrói o futuro. E o verdadeiro crescimento acontece quando você ensina ao seu cérebro que desconforto não é sinônimo de perigo e que sentir não é o mesmo que morrer. A virada reveladora é essa. Você não precisa eliminar o impulso de fugir. Você precisa aprender a conversar com ele. Perguntar: isso é um incêndio real ou só fumaça emocional? Isso é um leão ou apenas uma ideia difícil? Quando você faz essa pergunta, algo muda. O piloto automático perde o controle e a consciência assume o volante. E nesse instante nasce um poder silencioso. O poder de ficar. Passos práticos podem começar simples. Primeiro, observe seu padrão de fuga sem se julgar. Segundo, escolha uma situação pequena para não fugir. Não a mais difícil, a possível. Terceiro, fique nela tempo suficiente para perceber que a ansiedade sobe e desce. Quarto, registre mentalmente. Eu aguentei. Quinto, repita. O cérebro aprende por repetição, não por discurso bonito. E, ao mesmo tempo, permita pausas saudáveis. Ler, caminhar, criar, respirar, não como fuga da vida, mas como recarga para voltar a ela. A diferença está na intenção. Você está escapando para não viver ou descansando para viver melhor. No fim, a grande lição é que fugir pode salvar em um beco escuro, mas enfrentar constrói estradas. E toda estrada começa quando alguém decide não correr da própria história. Talvez hoje seja o dia de você perguntar: do que eu tenho fugido que merece ser atravessado? E se, em vez de dar meia volta, eu desse um passo à frente? Se essa mensagem fez sentido para você, curta este vídeo, ative o sininho para não perder os próximos e compartilhe sua experiência nos comentários. Aqui formamos uma egrégora, uma grande família que aprende, cai, levanta e caminha junta em transformação. A verdadeira coragem não é não sentir medo, é escolher ficar mesmo quando ele aparece. E agora eu te pergunto, você vai fugir dessa reflexão ou vai caminhar com ela?